ele que sofreram ali abusos dentro do consultório médico dele, na Avenida Humaitá. 3. Com a denúncia das 3, o delegado da mulher de Maringá pediu a prisão do médico. A justiça mandou prender ele quinta-feira. O Nader Khalil trouxe a informação em primeira mão na televisão na quinta-feira. Na sexta-feira, eu falei para as mulheres que tivessem sido vítimas dele denunciar. No final de semana, de 3, subiu para 15. Sim, de 3 mulheres que foram ouvidas para sair a prisão dele, subiu para 15. Ontem o nosso repórter Igor Kremer foi para a Delegacia da Mulher na hora do nosso programa e ele mandou mensagem para mim no finalzinho do programa. Eu falei, não era mais 15, já era 22 mulheres que compareceram e denunciaram o médico por abusos. E agora, a notícia de hoje, a Thaís esteve lá agora há pouco. São 25 mulheres. A cada momento que está chegando as informações, mais mulheres estão tomando coragem e denunciando o médico ginecologista na Delegacia da Mulher. A reportagem de ontem à tarde, eu acho que ontem à tarde era 21 ou 22 mulheres. Conta, Igor Kremer. As vítimas não param de se apresentar na Delegacia da Mulher da Polícia Civil de Maringá. Depois da prisão do médico ginecologista e obstetra Felipe Sá Ferreira, de 40 anos, realizada na última quinta-feira, outras 15 mulheres compareceram para prestar depoimento. Ou seja, em 4 dias, já são o total de 21 denúncias contra o profissional. Diante da ampla repercussão do caso, novas vítimas procuraram aqui a unidade. Com 21 denúncias registradas, o delegado responsável pelo caso já prevê a mudança da prisão temporária para a prisão preventiva. Felipe Sá continua detido pelo prazo de 30 dias e será ouvido somente no fim da investigação, depois que a polícia coletar todos os depoimentos das possíveis vítimas. Das 21 mulheres, 2 eram alunas de Felipe Sá. O delegado responsável pelo caso afirma que todos os depoimentos seguem a mesma narrativa. São narrativas bem semelhantes, demonstrando aí esse desvio de finalidade do ato médico. Existe bastante harmonia, firmeza, coesão aí em todos os depoimentos que a gente escolheu até o momento. O médico Felipe Sá Ferreira foi preso no consultório particular onde presta serviço em Maringá. Para chegar até ele, uma investigadora se passou por gestante e marcou uma consulta. Durante o atendimento, ele recebeu a voz de prisão. De acordo com a investigação, Felipe Sá cometia os supostos abusos no consultório e, em alguns casos, usava a técnica da hipnose. Além da prisão, os investigadores apreenderam um celular e computadores do profissional. Foi cumprido busca no consultório médico, mas a gente já está encaminhando hoje mesmo o celular dele e os computadores para a perícia perante o Instituto de Criminalística. Ele é suspeito pelos crimes de violação sexual, fraude, importunação sexual e estupro de vulnerável. Em nota, a defesa do médico informou que não teve acesso a todas as provas e que as alegações não condizem com o histórico profissional. Disse ainda que todos os elementos da defesa serão apresentados no curso do processo judicial. Agora a gente precisa ouvir essas novas vítimas, que é o essencial aqui da nossa investigação, esperar também o retorno depois da perícia realizada nesses materiais apreendidos para eventualmente instruir com novos elementos probatórios a investigação. Tá aí, o Igor fez a reportagem ontem à tarde, era 21 mulheres. Vem comigo, ao vivo, coloca a Thaís Santana aqui, que a Thaís esteve agora de manhã na Delegacia da Mulher aqui de Maringá. Você falou que aumentou os casos, eu citei 25 mulheres. É esse número mesmo? Ou é mais ou é menos, Thaís Santana? Pode ser ainda maior, viu, Salsicha? Em se tratando de algumas mulheres que ainda estão com um certo receio em fazer a denúncia. O pudor, ainda existe muito misticismo em volta disso, muito tabu, essa é a palavra, não é? E por conta disso, o delegado nos informava há pouco, agora pela manhã, que muitas mulheres, até o delegado entrou em contato com elas, elas disseram, prefiro não mexer, eu tenho um pouco de medo, isso me causa trauma, sem falar no trauma, não é? Que mexer
mexer nessa história para muitas dessas mulheres é mexer numa ferida que estava lá quietinha, né? Então, muitas delas estão ainda relutantes em fazer ali a sua denúncia. Mais um detalhe, conversávamos com o delegado, temos a entrevista que fizemos com ele há pouco, pela manhã, só que ele nos disse que, em princípio, 25, ou seja, de 21 vítimas para 25. Esse já é o número, vamos dizer, oficial. Disse mais. Por que pode ser maior? Porque ele nos disse, em uma conversa ali mais informal, em off, que até uma mulher do Canadá, uma advogada do Canadá, hoje advogada, entrou em contato pelo e-mail do delegado, relatando que ela também teria sido vítima deste médico, desse ginecologista. Ela disse, ela relata como foram as formas ali de abuso cometidas por ele. Então, ela acabou relatando e ela vai ser, muito provavelmente, também ser ouvida por videoconferência, já que ela está no Canadá, em outro país, em outro local que não dá para ser feito presencialmente, obviamente. Então, esse número pode ser ainda maior. 25, digamos que de ontem para hoje já aumentou, né? 4 vítimas a mais. 5 delas, inclusive, vão ser ouvidas nesta tarde. 5 das vítimas vão ser ouvidas nesta tarde, de acordo com o delegado Dimitri. E essas 5 vítimas, algumas delas alunas, ex-alunas do ginecologista, que também chegou, né, a ser professor acadêmico aí, professor de universidade. E algumas dessas vítimas podem ter sido alunas, das quais ele cometeu abusos também. Vamos ouvir o que o delegado Dimitri nos relatou, mas antes só mais um detalhe. Ele relata, inclusive, as características que levaram as vítimas a perceberem que se tratava de abuso, porque muitas delas, às vezes, confundem o exame tradicional feito com o abuso. Então vamos saber para que outras vítimas que estiverem nos assistindo também possam, de repente, se identificar e procurar a Delegacia da Mulher. Vamos ouvir. Esses últimos dias entraram em contato aqui algumas alunas dessa pessoa que está sendo investigada e relataram também que supostamente foram vítimas desses abusos sexuais. A gente não ouviu ainda essas vítimas, mas a gente espera o comparecimento delas aqui na unidade essa semana para a gente colher seus relatos. O que falta para pedido de prisão preventiva, delegado? A gente precisa ouvir, tem algumas vítimas ainda que a gente não ouviu, a gente espera durante esse prazo de 30 dias que a gente possa ouvir todas as vítimas que procurarem aqui a unidade, para depois avaliar a questão da representação pela prisão preventiva. Tem mais que serão ouvidas ainda? Sim, sim. Em torno de 25 vítimas que já entraram em contato aqui com a unidade, informando que supostamente foram vítimas desses abusos sexuais. A gente não ouviu todas elas ainda, mas a gente tem um universo aí de praticamente 25 vítimas. Podem existir outras vítimas ainda que não vieram procurar? Sim, algumas ainda têm receio, a gente até estabeleceu contato com algumas vítimas, mas algumas ainda sentem medo, receio de falar, de se expor, então espero que essas vítimas se encorajem, porque é importante que todas as vítimas sejam ouvidas para a gente melhor instruir a investigação. As vítimas relataram, por exemplo, até por experiências anteriores, né, com outros médicos, que existiam toques maliciosos, gestuais diferentes, exames prolongados, toques diferentes, que nitidamente fugiam do protocolo médico. Aí elas, de plano, identificavam esse desvio de finalidade, mas tinham receio de contatar a polícia, enfim, informar que em 10 teriam sido abusadas sexualmente. Mas elas relataram nitidamente que durante esses exames de toque havia ali um desvio de finalidade, uma incorreção que em tese desaguava aí nesse abuso sexual. Esse aqui é o delegado da Delegacia da Mulher de Maringá. Então não são mais